o texto de Números, capítulo de número 13, e o versículo de número 25 nos diz o seguinte: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. A leitura desse texto traz para nós a situação destes homens diante de uma grande adversidade, de um grande problema. Mostra também como aqueles que não têm fé no coração e por isso não podem crer nas promessas de Deus. Qual é a situação de cada um desses diante de grandes adversidades? Esses homens, eles não batalharam, eles não guerrearam, eles, pessoalmente, eles não viram os gigantes. Na realidade, foi somente aquilo que os seus olhos viram que os deixaram apavorados. E o pior, conforme o texto que nós lemos, eles demonstram que a terra realmente manava leite e mel. Dali eles trouxeram fruto, e os frutos eram excelentes, que comprovavam ali a excelência da terra e a veracidade da palavra de Deus. Porém, nem isto foi suficiente para que aqueles homens acreditassem na promessa de Deus. Analise bem comigo essa situação. Assim como eles viram cidades fortificadas, eles viram ali grandes construções e concluíram que haviam gigantes na terra, eles também viram os frutos da terra, que eram bons, que eram excelentes. Agora, pergunto, por que eles não foram levados pela bênção? Por aquilo que a palavra de Deus estava registrando e sendo confirmada diante deles. Mas eles se deixam levar por aquilo que eles estavam observando de negativo. Isto aqui nada mais é a característica daqueles que não têm a natureza de Deus. Eles não têm aquilo que é o mais importante dentro deles, que é a fé. Ao contrário de dois, Josué e Caleb, que viram as mesmas coisas que estes viram, tanto na parte, digamos assim, negativa, quanto também da parte positiva. Agora, aqueles homens se mantiveram firmes na presença de Deus, creram naquilo que Deus estava, ou aquilo que Deus lhes havia falado. E isto enche o coração deles de fé. Por isso é que nós dizemos, a fé não é algo da natureza humana, não é próprio do homem. A fé é algo que provém de Deus, é um dom que Deus dá. Então, quem não tem este dom, esta pessoa enxerga somente as coisas ruins, as coisas materiais. Agora, aqueles que têm a fé dada por Deus, estes enxergam o sobrenatural. Então, eu quero chamar a tua atenção para esta mensagem. Se você é um escolhido de Deus, você é uma pessoa que tem o Espírito Santo do Senhor, pode ter certeza, você tem fé dentro de você. E se você tem fé, você pode alcançar o impossível de Deus. Por isso que as pessoas que não têm fé, elas não podem agradar a Deus. E não vão agradar, porque não têm a mesma natureza. Ainda que, com os olhos carnais, elas enxerguem
elas contemplem as coisas boas de Deus, mas lá dentro elas não têm condição de enxergar o sobrenatural. Mas aqueles que têm de Deus a fé que se alcança pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo, conforme diz Paulo aos Romanos 10:17. Estes sim, esses são favorecidos pelo poder de Deus, pela graça de Deus, e estes agradam a Deus. Josué e Caleb agradaram a Deus, tanto que no capítulo 14 e o versículo de número 8 diz Josué e Caleb: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá naquela terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Deus, ele precisa se agradar de nós. Mas como Deus se agradará do homem na terra? Daquele que tem fé. Porque sem fé, segundo Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. E eu tenho certeza que você que está ouvindo esta mensagem, você é uma pessoa que Deus quer conceder, quer lhe dar esse presente, essa dádiva, este dom que é a fé, para que você possa, a partir daí, usufruir daquilo que Deus tem para te dar. E algo que de repente para você seja impossível, seja tão complicado, para Deus não há nada demasiadamente difícil. Não basta somente ouvir essas coisas, é necessário que creia. E para se crer, isto tem que descer ao coração do homem, pelo poder do Espírito Santo do Senhor. E daí então haverá a fé.